Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês, um dos momentos assim que eu vivi e que eu sei que pode acontecer com muitas mulheres, deve acontecer com muitas pessoas. Tem pessoas que não falam sobre esse assunto, tem pessoas que guardam para si, que é perda gestacional. Para quem já assistiu meu vídeo da minha história de tentante, vai lembrar que eu comentei que eu sofri uma perda gestacional lá em 2014, no meio aí das minhas tentativas. Eu já estava tentando há menos um ano e 4 meses, por aí, já tinha feito os ciclos com indução de ovulação, né, com medicação, acompanhamento da evolução e tudo mais, e não tinha conseguido o meu positivo, não tinha conseguido engravidar. Aí, em março de 2014, meu marido fez uma cirurgia. E aí, no pós-operatório, eu fiquei cuidando dele, dando atenção pra ele e tudo. E eu não me atentei, aí virou pra abril, foi no finalzinho de março, virou pra abril, eu não me atentei que minha menstruação tinha atrasado alguns dias. Quando eu me liguei, já tinha passado uns 10, 15 dias, aí eu fui fazer um teste de farmácia, que inclusive eu tinha em casa, porque tentante é assim, tentante sempre tem testes, né? E aí eu fiz o teste e deu positivo, mas uma segunda linha muito clarinha, mas eu sabia que apareceu, era positivo. Fiz o teste de sangue, apareceu o beta positivo, porém muito baixo, mas até então eu não entendia muito bem. Fui na doutora, ela falou, realmente você está grávida, precisamos fazer, pelas contas já tinha dado 7 semanas, ela pediu para que eu fizesse uma ecografia. Eu fiz, o bebê tava lá, mas o desenvolvimento estava um pouco atrasado, assim. Era para estar com 7 semanas e alguns dias, e estava constando como 6 semanas e alguns dias o desenvolvimento. Mas até aí tudo bem, ninguém me falou nada, ninguém, né, comentou nada, assim, que poderia ser alguma coisa ou não. Fizemos a ecografia, todos felizes, escutamos coraçãozinho, né? Meu marido estava comigo. Foi assim, nossa, eu me senti tão abençoada, eu me senti tão feliz, sabe? Falei, nossa, finalmente chegou meu dia. Passado uma semana de que nós tínhamos feito a ecografia, uma semana não, um pouquinho mais de uma semana, porque eu completava semanas no domingo. E aí eu completei 9 semanas no domingo. Quando foi domingo à noite, eu fui ao banheiro para fazer xixi e eu senti que estava saindo uma borrinha de sangue, assim, meio marronzinha. Até então eu falei, nossa, o que será, né? Mas o médico falou, não, talvez não seja nada, se continuar amanhã cedo você vai ao médico. Antes de dormir eu fui novamente ao banheiro, mas o sanguinho começou a vir assim como se fosse um pouquinho vermelhinho, sabe? Mas eu entreguei pra Deus, mas eu confesso pra vocês que no fundo do meu coração eu senti que eu tinha perdido, sabe? Mas eu queria continuar acreditando de que poderia ser alguma outra coisa, um deslocamento, descolamento, alguma coisa, né? Que poderia estar acontecendo. Ok. Amanheceu na segunda, continuava. Meu marido foi trabalhar e eu fui pro plantão, né, da maternidade. Ele já tinha me orientado no pré-natal, né? Eu fazia pelo SUS, então ele já tinha me orientado que qualquer coisa poderia ir na maternidade. Daí eu fui, umas 7h30 da manhã, eu fui atendida. E aí a médica disse, olha, você tá com poucas semanas, o único jeito da gente ver o que tá acontecendo é fazer uma ecografia. Porém, a doutora que faz a ecografia só chega após as 9, então eu vou te encaminhar para que você vá pro setor e aguarde lá. Lá fui eu, e eu tava sozinha, né, então a gente fica um pouco apreensiva, tudo bem, fui. Esperei ela chegar, ela tinha uma grávida para atender na minha frente, era uma pessoa que estava aguardando, já estava com a gestação avançada e estava aguardando para ver a questão de se já ia fazer cesárea ou não, essas coisas. Ela estava até internada já. Ela fez, saiu, tava tudo bem. Daí ela fui eu. Aí eu vi que a imagem estava bem paradinho lá, sabe, assim, não conseguia ver movimentação, e eu vi que ela mexia e remexia lá o aparelho e nada de escutar o coraçãozinho, sabe? Aí foi me dando uma aflição assim, até que ela falou, você tá sozinha? É a sua primeira gestação? Começou a fazer várias perguntas. Eu falei, sim, tô sozinha, minha primeira gestação. Dela, olha, eu tentei aqui, mas infelizmente não tem mais batimentos nem movimentos fetais, né? Infelizmente
você sofreu um aborto e tal, uma perda, né, e tal, e né, lamentou, ela foi generosa comigo, assim, teve empatia, mas, gente, ali o meu mundo desabou. Eu quero falar que esse vídeo, eu quero fazer esse vídeo sem chorar, tá? Mas cada vez que eu lembro desses detalhes, dessas coisas, nossa, dói muito, muito, muito mesmo. E aí, eu retornei lá pra médica, levei, né, o laudo da ecografia, ela falou, olha, infelizmente você realmente sofreu uma perda e você precisa passar por uma curetagem. Mas como você já tomou café, você já se alimentou hoje e tal, e também nós temos outras urgências aqui, eu vou estar agendando para que você venha amanhã fazer essa curetagem, daí precisa de um jejum de não sei quantas horas e tal, e tal, e tal, então você vem e faz esse procedimento. Sério, eu fiquei arrasada, arrasada. Hoje falando, assim, eu tô falando pra vocês aqui tentando sorrir, mas é muito duro, é muito duro. E aí eu tentei falar com meu marido, mas eu não consegui na hora, porque ele estava trabalhando, né, ele não pode atender o telefone lá, ele trabalha em produção, né, em fábrica, ele é metalúrgico, então ele não podia atender naquele momento. Mas aí eu conversei com a minha mãe, ela falou, vem aqui pra casa, fica aqui com a gente, mas eu não queria, sabe, eu só queria chorar, eu queria ficar sozinha, eu queria viver essa dor que tava comigo, sabe. Então, aí eu fui pra casa, vivi aquela dor, chorei bastante, me preparei para no outro dia aí e fui lá para fazer a curetagem, né? O procedimento demorou um pouco, não começou no horário que era pela manhã, assim, demorou um certo tempo, mas enfim, eu fiz, eu não posso reclamar, eu fui bem atendida pelos profissionais, pelas pessoas que me atenderam. É claro que não é um momento agradável para mim de forma alguma. E aí quando aconteceu tudo isso, eu precisei ficar um dia inteiro lá. Eu achei que eu ia fazer e daí à noite eu ia pra casa e receber alta, mas não. Gente, se vocês escutarem, esse é o cachorrinho, é o meu cachorro, tá? Ele não é filhote, mas ele fica chorando assim, quando ele quer alguma coisa, acontece alguma coisa, ele faz isso. Enfim, aí eu fiquei lá internado, meu marido à noite foi me visitar no horário de visitas mesmo, ele jantou lá, ficou comigo em torno de 2 horas. Ele ficou muito triste, ele ficou bem abalado quando ele me viu assim após a curetagem e tudo. E é isso, depois ele foi pra casa. Aí no outro dia eu só ia receber alta depois perto do meio-dia. Então ele falou, ó, quando você receber alta você me liga que eu venho, né? Aí na hora do almoço dele ele foi lá me buscar, já no outro dia. E então eu fui na segunda lá, fiz ecografia, descobri, né, que eu tinha perdido o bebê. Na terça eu fiz a curetagem, na quarta eu recebi a alta na hora do almoço. E aí, depois que eu fui pra casa, né, quando eu tava lá ainda no hospital, eu me peguei num momento assim, de falar pra mim mesma, eu falei pra mim mesma assim, hoje eu tô passando por essa situação, né, de estar perdendo meu filho, de ter que ter vindo aqui na maternidade pra remover, né, ele de dentro de mim, e placenta e todas as coisas. E eu só vou voltar aqui nessa maternidade quando for pra eu ter o meu filho e vou sair com ele nos meus braços e vai dar tudo certo. Tipo, eu falei desse jeito, assim, sabe? Pode parecer uma coisa boba, mas as nossas palavras têm poder. Um poder muito, muito grande, sabe? E aí eu fui pra casa, meu marido voltou pro trabalho, eu fiquei lá, minha mãe queria que eu fosse pra casa dela, mas eu não quis. Quando eu tô passando por um momento assim, eu prefiro ficar só, sabe? Prefiro eu mesma me entender com os meus sentimentos, assim, sei lá, pra me reorganizar. E eu vivi 2 dias assim de bastante choro, de não querer levantar da cama, de ficar tipo no sofá assistindo, de não querer fazer nada, de ficar ali, sabe? Mas aí os dias foram passando, eu acabei compartilhando na internet essa situação que eu tinha vivido no meu Facebook. E aí algumas pessoas nem sabiam que eu estava grávida, porque fazia pouco tempo, ainda não tinha contado, né, para as pessoas. Teve um colega, um senhor que trabalhou comigo, ele me mandou um comentário escrito assim, quando eu contei, né, da perda, e foi bem perto do Dia das Mães, então, tipo assim, meu sentimento estava todo bagunçado. E ele mandou assim pra mim, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Quando eu li esse comentário, eu fiquei pensando, mas como? Como que perdeu meu filho, né, o meu bebê, não sabia se era menino ou menina, mas
perder o meu filho, perder tudo isso, pode ser para o meu bem. Então, quando eu recebi aquela palavra, eu não absorvi ela, eu não entendi, sabe? Mas os dias foram passando, eu fui continuando assim a conversar com Deus, né? E eu parei de ficar perguntando para Ele por quê. Eu comecei a entender que não sou eu. Ele não tem que me dar a explicação das coisas que Ele faz da maneira que Ele faz. Por mais duro que seja para mim, por mais difícil que tenha sido, e seja ainda até hoje, esse assunto, esse capítulo da minha vida, essa experiência que eu vivi, eu entendo que foi para o meu bem. Quando eu passei a aceitar isso, eu comecei a ver essa situação de uma forma diferente. A ver que Deus estava no controle da minha vida e que as vidas, né, pertencem a Ele. Que apesar daquele bebê estar sendo gerado no meu ventre, a vida desse nenê era dele, é dele, como a minha vida é. E isso fez com que eu criasse mais fé, sabe? Mais laço com Deus, mais apego com Ele. E aí os dias foram passando, eu tomei essa palavra de Romanos 8:28 como uma frase para minha vida. Eu comecei a trabalhar e aí as coisas também foram mudando. Lógico que de início eu não comecei as tentativas, tá? Eu não comecei. Eu tinha aquele receio, né? Até porque eles me orientaram que era bom aguardar um tempo. Eu sei que não é necessário tanto tempo, mas eu quis esperar, sabe? Eu quis, porque também tinha acabado de entrar na empresa, então tinha várias outras coisas. E mais pra frente, depois de alguns meses, né, passados que eu tava nessa empresa e tal, e que essa situação já tinha acontecido, que eu descobri que eu tava grávida do Matheus, do meu filho. E que hoje já tem quase 6 aninhos. Então, o que eu quero dizer pra você é, você não tá sozinha. Você não tá sozinha. Por mais difícil que seja perder, principalmente, dói pra todas as pessoas perder um bebê, uma gestação, uma gravidez, mas para quem é tentante, nossa, é quase que insuportável, sabe? É quase que um luto assim muito grande. E o meu conselho é: viva o seu luto. Por quê? Você perdeu alguém que era importante para você. Eu tive poucas semanas de vida, você também teve poucas semanas de vida e hoje você é uma pessoa aí, não sei qual é a sua idade, mas sabe? Eu tive poucas semanas de vida e hoje eu tenho 36. E às vezes as pessoas pensam, mas é tão pequenininho, só tinha tantas semanas. Não importa, é uma vida, é uma vida. E aquela vida era muito amada pela pessoa que estava girando, pelas pessoas que estavam ao redor dela. E o que eu posso dizer é, viva o seu luto, só não deixe esse luto se perpetuar. Acredite que tem coisas que ninguém explica, nem ciência, nem nada. Acredite que você é boa, que a culpa não é sua. E uma dica que eu deixo aqui pra você: se você perdeu uma gestação, não espere perder mais. Perdeu uma gestação? Vá, converse, procure um médico, alguém que possa te ajudar. Sabe? Eles vão dizer, mas foi só uma perda, não tem causa, às vezes acontece, como foi falado pra mim também. Mas eu fui atrás, eu fiz exames, eu investiguei, eu quis saber se eu tinha hemofilia, se eu tinha lúpus ou se eu tinha alguma outra alteração, né, que pudesse ter acarretado esse aborto. O que eles dizem pra mim, apesar de ter feito todos os exames, vários exames de sangue, várias coisas, é que provavelmente, pelas semanas que eu estava, né, pela forma como estava ali, né, eu não sofri um aborto espontâneo, não tive grande sangramento, eu não senti cólica, não foi nada assim, né, foi por algum probleminha ali na formação dele e tal, que não estava bem, e a natureza, segundo, essas são as palavras que os médicos usam, né, e a natureza por si só, ele parou de se desenvolver e é isso, sabe? Então o que eu digo pra você, por mais difícil que seja, é uma dor assim que dilacera, sabe? Eu tô aqui tentando não chorar, mas eu já chorei muito por causa disso. Eu lamento, né, que você também esteja passando por isso, mas seja forte. Você é boa, tem alguém que olha, que te ama e que tá sempre perto de você, tá bom?
Fiquem bem. Se vocês quiserem deixar comentários aqui, falando seu nome, ou também se não quiserem se expor, quiserem me mandar alguma mensagem privada, eu tenho meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, você pode me mandar uma mensagem lá pra gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu vejo que é pouco falado, às vezes as pessoas vêm e contam, ah, perdi, mas não vem contar detalhes, não vem falar o que houve, o que aconteceu, por que isso ocorreu, tá? E é isso, então fiquem bem e até o próximo vídeo. Até mais. Não esquece de curtir, compartilhar com alguém se você tem alguém que esteja passando por esse momento, ou que aconteceu isso, pra gente se ajudar, tá bom? Até!